Olá, tudo bem? Passando por aqui hoje para trazer como dica Nem Todas Morrem no Final, livro de estreia da Mona Lisa Bonfim, lançado pela editora Urutau em 2023, que vem trilhando aí uma jornada em busca de novos leitores, um livro que simboliza, em certa medida, resistência e a tragicidade da vida. Por que eu estou dizendo isso? Todos sabem da dificuldade que é das editoras pequenas e independentes distribuir suas obras, e assim também é para os escritores iniciantes, né, conquistar, ampliar e conquistar novos leitores. Este livro aqui, logo ali no início da sua jornada, né, no período de pré-venda, a Mona Lisa teve que sair do país para dar continuidade ao seu doutorado, na verdade, para fazer uma parte dele na França, como pesquisadora visitante da Sorbonne Paris 4, e infelizmente ela teve que interromper seus estudos e retornar para o país, né, para o Brasil, para enfrentar uma longa batalha aí, no tratamento contra o câncer, né? E somente depois de passar, de fazer todas as químios e de passar por cirurgia, ela pôde, enfim, no final de 2024, fazer o seu primeiro lançamento lá na capital, em São Paulo. E agora, neste final de semana, dia 7/6, ela vai realizar outro lançamento aqui, o primeiro lançamento em São Carlos, e vai ser muito bacana poder rever a Mona Lisa, trocar ideia com ela, pegar o meu autógrafo aqui, vai ser muito bacana. Então, quem estiver por aqui, pela região, é só comparecer. Falando um pouco sobre o currículo da Mona Lisa, ou melhor, um pouco antes disso, né? Pensando nessa trajetória desse livro aqui, eu lembrei de duas questões que acho que é interessante a gente pontuar aqui agora, neste primeiro momento, né? A primeira delas é que uma frase que o nosso professor Wilton Marques dizia na disciplina de formação da literatura brasileira, né? De que uma obra literária, um livro, ele precisa de tempo para se consolidar na cena literária. E não é tão difícil notar uma certa urgência dos escritores em querer lançar um livro após o outro. Alguns já me confessaram até o desejo de lançar 5 livros, né, ou mais, em um só ano, quando na verdade, né, seria muito mais interessante dar tempo ao tempo. A outra questão que eu pensei, né, sobre essa introdução que eu fiz agora há pouco, mais especificamente sobre a condição trágica da vida, né, ou de como às vezes a vida consegue ser muito mais trágica do que a ficção. Neste livro aqui, no último conto, né, que encerra a obra, tem uma personagem que passa por uma situação semelhante à da Mona Lisa, né? O título do conto é Inacabada. Ela descobre um câncer e aí resolve sair do país e passar os últimos dias de sua vida lá na Europa, né? E resolve não fazer o tratamento. Com a Mona Lisa acontece o oposto, né? Ela acaba descobrindo o câncer meses depois de ter escrito o conto, de ter publicado o livro, e resolve retornar para o país para batalhar pela vida, né? E é o que ela tem feito desde então. A Mona Lisa, falando um pouco sobre o seu currículo, né? Ela é mestra em Biociência pela USP, mestra em Estudo de Literatura pela UFSCar e doutoranda pelo mesmo programa, pelo PPGLIT aqui da UFSCar, com ênfase em poesia, e vem realizando um trabalho fantástico sobre o Haroldo de Campos, que vai contribuir assim, significativamente, né, para a área, para quem curte aí a poesia do Haroldo. O primeiro contato que eu tive com a escrita da Mona Lisa foi em 2017, né, logo no primeiro semestre do curso de letras aqui na UFSCar. A gente participou da disciplina Leitura e Produção de Texto da professora Maria Silva, né, e ela pediu para a gente ler
as nossas produções no decorrer das aulas ou no final delas. E aí a Mona Lisa apresentou um conto chamado Café com Pão. E eu lembro de ter achado bastante interessante na época, né, a gente não conversava ainda. E tempos depois eu perguntei se ela ainda tinha este conto, se ela poderia me encaminhar. Ela ficou surpresa que eu lembrava dele ainda, né? E eu queria comparar as minhas impressões, né? Se elas seriam as mesmas, o que havia mudado, se o conto era mesmo tudo aquilo que eu tinha imaginado ou não. E aí depois ela me confessou também que o conto era uma espécie de referência ou homenagem aos pais que também são da Bahia, né? Ali próximo da região Chapada Diamantina. E a segunda experiência que eu tive, né, de contato com a escrita da Mona Lisa foi em 2020, quando ela submeteu o conto Mau Tempo no Araguari para a revista Testou, da qual era um dos editores dessa revista. Eu fiquei encarregado de fazer uma apresentação deste conto, né, de fazer um comentário. E ali, neste conto, ele já apresentava uma mudança quase que radical na escrita da Mona Lisa, né? O primeiro conto era de uma linguagem muito mais concisa e constituído majoritariamente por meio de diálogos, e neste outro conto não, ela apresentou um flerte, digamos assim, entre a prosa e a poesia, e já dava ali sinais do que a gente veria aqui, né? No caso de Nem Todas Morrem no Final. Aqui já não podemos mais nem falar de flerte, né? Eu acho que a relação aqui entre prosa e poesia já está em outro patamar, né? Com muito mais profundidade. Eu não estou falando aqui de um certo tipo de linguagem que nós costumamos chamar de prosa poética, na tentativa de simular um certo lirismo por meios de rimas ou de uma sonoridade muito próxima aí, da poesia, de construções de imagens, nada disso, né? Estou falando aqui de uma certa robustez na escrita mesmo, na constituição das frases, de modo que ela utilize a palavra dando a ela tudo aquilo que ela precisa, né? Sem excesso ou sem falta. E é interessante perceber também essa união que ela acaba fazendo, dessa escrita mais concisa quando é preciso, né? E dessa outra vertente, digamos assim, que ela apresentou naquele outro segundo conto. Eu trouxe aqui depois 2 excertos para a gente ter uma ideia daquilo que eu estou falando, né? O título é outra questão que chama bastante atenção aqui, né? De certo modo, ele já nos apresenta aquilo que os textos da Mona Lisa vão problematizar, né? Que é a fatalidade, então, vivida por suas personagens, né? Mas eu acredito que ela vai um pouco mais além, né? E aí, quando ela coloca também o Nem Todas Morrem no final, ela faz uma espécie de ponderação aqui também, né? Eu arrisco dizer, né, como se essas mortes, né, a morte física, elas não fossem definitivas, né? Fica algo aí, e aí cabe a leitura para poder identificar qual é essa outra visão que ela tem da finitude da vida ou da morte, né, na vida de suas personagens. A morte aqui, portanto, ela é tratada como uma fatalidade, uma tragédia, mas também como um percurso natural da vida e, às vezes, como escolha, né? Eu vou ler aqui agora um trecho para a gente ter uma ideia melhor daquilo que eu estou falando aqui. O primeiro é do conto Amor ou Qualquer Coisa, né? A Mona Lisa, as suas personagens, elas transitam por todas essas questões que vão desde as situações mais cotidianas, dignas de uma comédia romântica que se passa na sessão da tarde, sem a pieguice, obviamente, que a maioria de algumas histórias acaba desenvolvendo, mas também temas muito mais soturnos e espinhosos, por assim dizer, com toda a robustez e seriedade e beleza que esses temas merecem ser tratados, né? O primeiro deles, como eu estava falando, diz assim: como é longa a espera daqueles que não sabem o que esperar. Mutuamente
notados, as palavras bilabiais enchem a boca de saliva, mas era tudo coisa de superfície. Não significavam os significantes. Punha um freio na ansiedade descontrolada, fracassava categoricamente. Pensava na velha frase: aproveitar o momento, apreciar a paisagem da jornada, a poesia do carpe diem, o flerte incerto, frágil, prestes a acontecer, mas nada ainda. Como é urgente o coração apaixonado, parece que a vida vira signo. O outro conto que eu trago é de Guardiã, que ele diz o seguinte: já falaremos sobre os corpos, idade, nome, grau de parentesco, cada informação é importante, mas é difícil escrever. A leitura pode não ficar embargada, mas a escrita fica. É preciso botar para fora, palavra por palavra, aos poucos, tomando intimidade com elas. Este conto, eu tive contato com ele também, antes da publicação do livro, né? Não sabia que ela iria nos causar essa surpresa, essa grata surpresa, e eu lembro de ter feito algumas considerações para ela, e quando eu resolvi gravar esse vídeo, eu falei, não, deixa eu ver, né, o que aconteceu, se ela acolheu as minhas sugestões ou não. Eu lembro que tinha feito 6, né? E aí a Mona Lisa acabou, então, considerando apenas uma delas. Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque uma das coisas mais importantes, eu acho, que um escritor ou uma escritora tem que ter em mente, primeiro é o senso crítico daquilo que ela escreve, daquilo que faz, né? E depois é uma determinação mesmo em levar adiante o seu projeto. Ou seja, como a maioria das pessoas costumam dizer, né? Dar a cara a tapa. E é impressionante ver a maturidade que esses textos já tinham antes, né? E que eles continuam apresentando. A escrita da Mona Lisa, vocês poderão comprovar, assim, surpreendente. Eu não estou falando isso porque ela é minha amiga, não, mas é porque ela escreve muito e eu acho que vocês deveriam dar aí um apoio a ela. Enfim, fica aqui também já o desejo de muita sorte para a Mona Lisa em sua jornada, saúde, paz. Um grande abraço a todos, eu espero que vocês tenham curtido e até a próxima.